Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de matemática e hoje a gente vai falar um pouco sobre círculo e sobre alguns elementos. Bom, já sabemos que um círculo se parece com isso aqui, ó, certo? E no qual a gente tem alguns elementos, como seu centro, vou chamar o centro de o raio, vamos pegar um segmento aqui, A e vou chamar aqui de B, e AB é um arco, que eu vou fazer aqui de isso aqui é o arco. Bom, o que queremos é relacionar o arco, na verdade, não o arco com a sua abertura em si, mas o seu comprimento. Deixa eu escrever isso assim. Se eu abrir isso aqui, ele fica uma linha assim. Então queremos relacionar o comprimento do arco com o raio e com a abertura θ. Já sabemos que θ é chamado de ângulo central. Ok? Então o que a gente quer é relacionar o comprimento do arco AB com o ângulo central, até porque já sabemos que o arco AB mede o mesmo que θ, já que θ é o ângulo central. A relação entre Lθ e R é a seguinte: L é igual a θ multiplicado por R, com um pequeno detalhe: θ tem que estar medido em radianos, que é aquela medida, uma das medidas, né, uma das unidades de medida de ângulos que a gente tem. Então, L tem que vai ser igual a θ vezes R se θ tiver medido em radiano. Vamos dar uma olhada em um exemplo simples. Por exemplo, digamos que você tenha uma circunferência e nessa circunferência você defina um setor circular de 60 graus, cujo raio vale 2. Então aqui é o centro O e os pontos A e B. E aí eu peço a você para calcular o comprimento de AB, né? Então eu quero calcular esse comprimento aqui. Qual a medida desse comprimento? Bom, esse comprimento, segundo essa fórmula, é L igual a θ vezes R, onde θ é o ângulo central em radianos. Nosso problema aqui é que o ângulo central não está em radianos, mas sabemos o seguinte: 360 graus equivalem, né?
Então, em graus, uma medida de ângulo em graus de 360 graus equivale a 2π radianos. Então, 60 graus, proporcionalmente, deve equivaler a θ radianos. Como isso é uma proporção direta, basta escrever 360 graus dividido por 60 graus igual a 2π sobre θ. Como 360 dividido por 60 é igual a 6, aqui vai dar 6, aqui vai dar 1, ficaremos com 6θ igual a 2π vezes 1, 2π, o que vai nos dar θ igual, podemos simplificar novamente aqui, ó. 6 por 2 dá 3, 2 por 2 dá 1, vai nos dar então π sobre 3 radianos. Bom, então já sabemos que 60 graus equivale a π sobre 3 radianos. Agora basta fazer o seguinte, ó. L é igual a θ, π sobre 3, vezes o raio, que é 2. Então, L igual a 2π sobre 3. Provavelmente isso aqui seria medido em uma unidade de comprimento, já que L é um comprimento e não um ângulo, certo? Se, por exemplo, aqui tivesse em centímetros, aqui teríamos centímetros. Se aqui fosse metros, aqui eu teria metros. Ok? Então esse é o comprimento do arco AB. O seu ângulo, ou seja, a medida do arco é 60 graus ou π sobre 3 radianos. Mas o seu comprimento, ou seja, o seu tamanho, se eu recortar essa circunferência, se eu retirar essa parte aqui de fora, essa linha que sobraria aqui teria um tamanho de 2π sobre 3 unidades de comprimento, certo? Agora podemos estender esse conceito para toda a volta do círculo, né? A volta completa no círculo é o perímetro do círculo, ou o perímetro da circunferência. Então, o comprimento da circunferência, né, ele pode ser calculado assim também. Então, quem é o comprimento de uma circunferência? Então, vou pegar aqui uma circunferência, mais uma vez. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Só um ajuste fino aqui, ó. Então, comprimento de uma circunferência de centro O, e aqui, digamos que é A. Então, esse aqui é o nosso raio R. O comprimento dessa circunferência vai ser 2π radianos vezes o raio. Ou seja, essa volta completa, saindo daqui, né, ou chegando aqui, né? Chegando aqui, saindo e dando a volta completa, né? Esse comprimento inteiro de uma volta corresponde a 2π radianos. Repara que essa volta aqui, ó, tem θ radianos e θ é o nosso 2π, ou seja, o comprimento de um arco completo é igual a 2π, que é a volta toda, vezes r. Tá? Então vamos a um exemplo. Simples. Digamos que tenhamos uma circunferência cujo raio é 3 e eu quero calcular o comprimento. O comprimento será de 2π vezes 3, ou seja, o comprimento será de
6π unidades de comprimento. E aí, de novo, depende de em qual unidade a gente tem o raio da circunferência. Claro que isso aqui está considerando que isso aqui é o centro e esse é um ponto da circunferência. Então, isso aqui é o raio da circunferência. Ok? Então, para calcular o comprimento de uma circunferência, basta conhecer o seu raio e a gente multiplica o raio por 2π, como eu fiz aqui, e aí você obtém o comprimento inteiro da circunferência, todo o comprimento de uma volta na circunferência. Beleza? Vamos continuar. Bom, existe uma propriedade que também é bastante relevante em termos de circunferência, que é a seguinte. Digamos que você tenha numa circunferência ou num círculo uma corda. Vamos desenhar uma corda aqui. Lembre-se que uma corda é um segmento assim, né? Você pega um ponto aqui, dois pontos na circunferência, A e B, e digamos que o centro da circunferência fica aqui. Pronto. AB, lembre-se que AB é uma corda. Pronto. AB é uma corda, né? Repara o seguinte, se você fizer essa ligação aqui, ó, se você ligar do centro da circunferência, vamos chamar de O, até B, e do centro da circunferência até A, esses dois tamanhos serão iguais, porque os dois são o raio da circunferência. Então, isso aqui é o raio, isso aqui é o raio. Isso implica dizer que esses ângulos têm que ser iguais. E, portanto, o triângulo ABO é isósceles. Essa é uma informação importante. Por quê? Porque se ABO é isósceles, quando desenhamos o segmento que une o centro da circunferência ao ponto médio, de AB, quando fazemos isso, isso aqui é uma perpendicular. Então, quando temos uma corda na circunferência e desenhamos um segmento que vai do centro da circunferência até o ponto médio, temos uma perpendicular, que quer dizer que esse tamanho aqui, ó, em vermelho, é exatamente a distância do centro da circunferência até a corda. Então vamos a um exemplo. Digamos que você tem uma circunferência cujo centro é O. Deixa eu só ajeitar aqui rapidinho. Pronto. Cujo centro é O, no qual é desenhada uma corda AB, sabendo que AB é igual a 8. Então, esse tamanho vale 8. Vamos supor ainda que esse tamanho aqui, ó, vale 5. Qual é o tamanho desse valor? Ou seja, supondo que esse cara é o ponto médio, ou seja, esse tamanho é igual a esse, qual é o valor de x? Bom, se olharmos só para esse triângulo aqui, ó, né,
ele é um triângulo retângulo. Se esse tamanho todo é 8, cada parte dessa tem tamanho 4. Ora, se esse é um triângulo retângulo com cateto medindo 4 e OB, que é a hipotenusa, mede 5, nesse triângulo aqui temos um conhecido triângulo retângulo de lados 3, 4 e 5. Veja que isso é verdade, porque o maior lado, 5 ao quadrado, deve ser igual a 4 ao quadrado mais x ao quadrado. Ou seja, 25 menos 16 nos daria 9. X ao quadrado é 9, de onde você sabe que x tem que ser 3. Então, com isso, a gente teria a distância, né, entre o centro do círculo e a corda. Beleza? Bom, então, com isso, a gente fecha o vídeo de hoje. A gente falou um pouco sobre o comprimento de uma circunferência, que a gente sabe que é 2π, onde essa medida é a medida de um ângulo em radianos, vezes o raio, e de maneira análoga, o comprimento de um arco é θ vezes o raio desse mesmo círculo ou dessa circunferência. Além disso, a gente viu como se calcula a distância do centro de uma circunferência até uma corda desta circunferência. Basicamente, a gente só precisa desenhar um triângulo retângulo e aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo, como a gente fez aqui nesse triângulo OMP. Beleza? É isso. Eu fico por aqui. Até a próxima e tchau.